Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é radiestesia à distância e um outro tema que foi sugerido por uma de nossas alunas, a Carla, sobre a possibilidade de previsão. Quando eu falo previsão, eu preciso tomar um pouquinho de cuidado porque não tem nada a ver com previsão do futuro. As questões divinatórias, radiestesia não se presta a isso, por favor, tá? Então, o que eu quero contar para vocês hoje com relação a esse trabalho de radiestesia à distância? Eu já tive a oportunidade, em alguns momentos, de discutir este tema nas mais diferentes possibilidades, quer seja para um diagnóstico à distância, quer seja para uma análise de um ambiente, de um local, de uma empresa, né? Você está dando uma consultoria, então existe a possibilidade de você acessar as informações de uma empresa, das suas características constitucionais, bem como as características constitucionais, vibracionais de uma determinada pessoa, para fazer uma análise, para fazer um diagnóstico. Isso é perfeitamente possível e existe todo o ferramental, todo o protocolo para se fazer este trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Então, deixa eu desenhar isso para você, que provavelmente você está chegando, para você que está chegando nesse canal pela primeira vez, eu te peço, por favor, que você deixe seu comentário, que você está chegando aqui pela primeira vez. Por favor, se inscreva aqui no canal, porque é muito importante esse crescimento orgânico e aí a plataforma entende que o nosso trabalho tem relevância e você não tem noção como isso é importante. Se você divulga esse canal para outras pessoas, principalmente para aquelas pessoas que você entende que sejam ressonantes com esse tema, né? Radiestesia, geobiologia, radiônica, práticas naturais. A gente tem bastante coisa aqui no canal. Eu tenho certeza que em algum momento você vai aproveitar bastante sobre o que a gente tem para oferecer. Em particular, esse tema de hoje é um tema muito legal, é um tema muito bacana e ele vale a pena ser revisitado e a gente falar um pouquinho mais aprofundado sobre ele, tá bom? Então, se você quiser saber um pouquinho, enfim, em outros momentos, dá uma passeadinha pelo nosso canal, veja lá radiestesia à distância, que de alguma forma você vai encontrar alguma coisa que possa atender ao seu questionamento. Mas vamos lá. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho à distância, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós vamos precisar fazer uma transposição do estado de consciência. O que significa isso? Eu preciso sair daqui de onde eu estou, você, radiestesista, precisa sair de onde você está e se dirigir até o local, sem sair do lugar. É o que o Dr. David Bohm, um físico falecido nos anos 70, final dos anos 70, foi um dos trabalhos mais surpreendentes a respeito deste processo, né? Falando-nos a respeito das ordens que nos envolve a todos. Então, hoje nós sabemos que isso é possível. Naquela época ele levantava algumas questões teóricas sobre isso, da ordem explícita e da ordem implícita. Eu vou explicar isso daqui a pouco para você. Deixa eu apenas voltar um pouquinho aqui nesse negócio da transposição da consciência. Significa que você precisa sair de onde você está e ir até o local analisar aquele fenômeno. O que significa analisar aquele fenômeno? Uma pessoa que está num determinado local e você precisa fazer um diagnóstico vibracional, energético daquela criatura. Ou você precisa adentrar a uma empresa, a uma instituição, a uma organização e verificar todos os aspectos constitucionais e funcionais, quer seja do aspecto produtivo da empresa, bem como dos seus dirigentes. E tirar dali algumas informações, algumas conclusões. Repito, sem ir até o local. Às vezes você está na sua casa, no seu escritório, e o seu alvo de análise está a dezenas ou centenas de quilômetros de distância. Então eu afirmo a você, que isto é possível de acontecer. Você tem de treino para isso. Tá? Então, no nosso programa de radiestesia de alta performance, a gente estuda esse tema de forma aprofundada.
Ou seja, quando você entra no capítulo de radiestesia à distância, significa que você já começou lá da primeira aula, quando lá, faixa branca, lá na primeira aula, você já começou a fazer seu treinamento. Porque quando você chegar nesta classe, que é já quase um faixa preta, você já passou por todo o teu treinamento. Não se fie. Não se fie de alguém estar dizendo para você, você vai fazer um treinamento aqui, de fazer radiestesia à distância, faz o trabalho aqui que vai acontecer, que vai colocar um grafiquinho. Isso não acontece. Desculpa, se alguém está dizendo isso para você, ele está mentindo para você. Vou repetir, se ele estiver dizendo isso para você, ele está mentindo para você. Tá? Ou ele não sabe o que está dizendo, ou está mentindo para ti. Quem mente está enganando. Não está no seu juízo perfeito. Sigamos adiante. Então, quando você faz esse trabalho, e esse trabalho ele é um trabalho cerimonioso, nós utilizamos um gráfico como esse aqui, ó, tá vendo aí? Ó? Esse aqui. Esse gráfico aqui é um dos poucos gráficos que eu confesso a você que eu uso. Tem outros que eu utilizo, mas esse aqui é um dos poucos que eu uso com uma certa frequência por uma razão. As proporções deste desenho evoca o sentido de como se esse desenho fosse o útero divino, como se esse desenho representasse o espaço interdimensional onde as coisas são criadas, onde as coisas são gestadas no âmbito de uma inteligência além daquilo que nós conseguimos compreender. Tá? Então, esta figura representa isso. Os que projetaram essa figura, os que fizeram esse desenho, esse projeto, né, eles tinham isso em mente. O que é que nós podemos, através de um desenho, representar aquilo que se consubstancia como o útero divino, a mônada da inteligência primária, onde tudo é gestado, onde tudo é criado. Então, para alguns, esse desenho aqui não tem absolutamente nenhum tipo de... não tem sentido algum, tá? Mas para quem trabalha, para quem lida com a prática radiestésica de transposição da consciência, utiliza esse recurso gráfico aqui como uma plataforma de sustentação do processo. Tá certo? Estamos de acordo até aqui? Okay? Quem estuda conosco o programa de radiestesia de alta performance sabe exatamente o que isso representa em termos de ação psicoativa. Beleza? Voltando aqui. A ideia do gráfico é ativar o seu psiquismo. Quem vai agir à distância é o seu psiquismo. O gráfico não vai fazer absolutamente nada. Repito, se alguém estiver dizendo isso para você, que este gráfico funciona para isso, é mentira. Este gráfico é uma plataforma onde você vai exercitar, neste caso em particular de atendimento distante, a transposição da consciência. Você vai sair de onde você está e vai até o local, até o teu alvo de análise de diagnóstico. Tá bom até aqui? Então, quando eu tenho alguém junto comigo, agora eu vou falar um pouquinho do aspecto da física envolvida no processo. Quando eu tenho uma pessoa aqui na minha frente, todos os aspectos que estão envolvendo a nossa relação, por exemplo, estou aqui no meu consultório fazendo um diagnóstico, uma análise, um diagnóstico de uma pessoa que vem me procurar por uma determinada questão, por um determinado problema ou situação. Então eu vou explicitamente, eu estou olhando para essa pessoa, estou vendo o que ela tem para me dizer, eu estou analisando os seus gestos, eu estou analisando o seu tom de voz, e tudo isso abre espaços vibracionais absolutamente explícitos. Isso vai ficando cada vez mais claro para mim. E na medida que estes comandos se entrelaçam, cria a palavra entrelaçamento mesmo, esses estados vibracionais se entrelaçam, eles produzem em mim, que estou fazendo essa análise, uma série de reações. E estas reações
vão ser amplificadas no uso dos aparelhos, no uso do pêndulo, no uso do arrodo, do auramíter, da forquilha, seja o que for. Neste caso particular, o uso do pêndulo, para essa questão agora, tá bom? Então, explicitamente. Entretanto, quando eu tenho uma análise fora daqui, eu estou lidando com algo que é implícito. A minha tendência natural é imaginar isso. A tendência natural é eu perceber em outro nível. Deixa eu te dar um exemplo. Há mais ou menos 300 ou 400 anos, um determinado artista pintou um quadro. Pintou um quadro, uma obra de arte, e essa obra de arte está exposta em um museu. Explicitamente, você olha para aquela obra de arte e você pode admirá-la nos seus aspectos plásticos. A luz, o contraste, a paleta de cores e tudo mais. Isso é explícito, está ali, está escancarado. Você é um estudante de artes plásticas, por exemplo, e consegue fazer esse tipo de análise. Entretanto, agora eu vou entrar no âmbito do tempo. Entretanto, se você olhar para aquela obra e você conhece a história daquele artista, o momento histórico quando aquele artista pintou aquele quadro, quem era aquele modelo, sob que circunstâncias ele pintou aquele quadro, você sai da ordem explícita de estar dentro de um museu olhando um quadro, você sai do museu e o teu estado de consciência se transporta para 4 séculos atrás. Você viaja 4 séculos atrás. Só que você está no museu. É uma tarde bonita de sábado que você está visitando um museu e você está com algumas pessoas ali, seus amigos, participando de um momento cultural e tudo mais. Mas por alguns instantes o seu pensamento sai do tempo cronometrado, sábado à tarde, às 3h15, sai desse tempo cronometrado e ele viaja 400 anos da história, e aí você começa a entrar num loop, entrar com um nível de interação agora implícito, que está fora do tempo e fora do espaço. Essa obra não foi pintada aqui no museu, ela foi pintada num outro país, ela foi pintada num outro tempo. Então, para o aspecto da ordem implícita, o tempo e o espaço deixam de existir e você passa a interagir com uma coisa que está fora dessa condição. Percebe isso? Isso tudo que eu falei para você faz sentido até agora? Pois muito bem. Então, 2 situações. Eu estou com a pessoa aqui comigo, é explícito. Eu estou fazendo uma análise à distância hoje, né? O dia que eu estou gravando esse vídeo aqui agora. Eu faço essa análise hoje, temporalmente, me conecto com essa empresa ou com essa pessoa, peço a ela que fique numa condição um pouquinho mais receptiva, para que eu possa, de alguma maneira, ao fazer a transposição da consciência, capturar algumas informações. Tá? Isso já vai para o campo do implícito. Isso é implícito. Será que ela vai ficar assim? Será que não vai? Eu já deixo de ter o controle sobre isso. Quando eu estou presente aqui, eu tenho controle sobre a situação. Eu peço as coisas para o indivíduo fazer, ele vai fazer e eu vou controlando. Eu vou controlando isso. Está escancarado. Está aqui na minha frente. E com relação ao trabalho à distância, agora eu estou no mesmo momento e eu estou fazendo esta análise lá naquele momento, lá naquele local, mas exatamente na mesma coordenada temporal. Na mesma coordenada temporal. E esta coordenada vai determinar
os padrões vibracionais, ou, na verdade não vai determinar, ele vai ajustar os padrões vibracionais para que eu possa ter acesso a estas informações. Tá bom? Tá, beleza. E o caso do quadro, bem, o caso do quadro eu não tenho tempo e não tenho espaço. O que me resta é um agregado de informações, de conhecimento, porque eu, por exemplo, eu dei esse exemplo, né? Eu sou um amante das artes plásticas e quando especificamente aquele quadro, aquele artista, eu conheço a história dele e por isso é muito tranquilo. Agora, eu posso acrescentar algumas coisas. Eu posso acrescentar algumas coisas na análise deste quadro, na análise deste artista. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Sem dúvida que sim. Eu posso, através da análise radiestésica, fazer um processo implícito e criar uma interpolação entre aquele conteúdo vibracional que não tem tempo e não tem espaço com aquilo que eu tenho como referencial temporal da história deste artista. E aí as coisas começam a acontecer. Eu posso sugerir, eu posso suscitar, eu posso idealizar, posso imaginar uma porção de coisas. Por outro lado, através do processo radiestésico, eu consigo entrar em padrões vibracionais específicos e tirar algumas conclusões que muitas vezes não estão escritas nos livros de história. Questões psicoemocionais, questões sistêmicas funcionais, processos patológicos da época, condições de luz e sombra daquele momento, se estava chovendo, se estava nublado, coisas assim que estão fora da literatura, que estariam fora da literatura das artes plásticas referente àquele artista e que eu posso, de alguma maneira, fazer esta digressão. Pois bem, então agora eu vou fazer a mesma coisa com o futuro. Aí a Carla me faz a seguinte pergunta: Flávio, com relação à parte radiestésica, será que eu posso fazer algumas previsões? Por exemplo, o resultado de uma contenda jurídica? Será que eu posso criar uma expectativa de uma oportunidade que vai surgir, que eu eventualmente posso estar envolvido, ou alguém do qual eu estou consultando? Será que eu posso utilizar a prática radiestésica para este fim? Agora a resposta é: depende. Depende. Mas depende mesmo, mas depende muito de uma série de fatores. Ah? Muito bem. Deixa eu te fazer aqui te dar dois exemplos básicos. Vamos imaginar a seguinte situação. Você vai prestar um exame, vai prestar uma prova. Essa prova é muito concorrida e essa prova, as respostas são respostas de múltipla escolha. E o teu cliente, vai fazer essa prova. Entretanto, ele não está muito bem preparado para essa prova. Tá? Eu vou fazer a pergunta: é possível que esta pessoa que vai fazer uma prova, cuja prova é uma prova de múltipla escolha e tem muitos candidatos para as vagas disponíveis, existe a possibilidade deste candidato, que não está muito bem preparado, ser aprovado? A resposta é sim, é possível que sim. Por quê? Porque ele pode, por exemplo, responder algumas questões que eventualmente ele saiba, possa estar no curso, e aquelas que ele não sabe, ele vai aleatoriamente responder aleatoriamente, vai chutar. Agora, pode acontecer de ao chutar ele acertar? É possível que sim. É possível que sim. Segunda possibilidade. Esta é a mesma situação.
uma vaga numa vaga específica, num concurso e tudo mais, muito concorrido, e este candidato ele não está muito bem preparado, e todas as questões são questões dissertativas, né? O que significa que ele vai ter que responder essas perguntas. Qual é a possibilidade dele ser aprovado nesta prova? As chances caem bruscamente, assustadoramente. Ele vai praticamente, a possibilidade dele ser aprovado é remotíssima. É possível que sim? É possível que sim, mas é remotíssima se comparada com a primeira opção. Então, todas as vezes que eu for que eu sou solicitado para fazer uma análise desta natureza, agora vem o truque. Todas as vezes que eu me deparo com uma situação dessas, principalmente questões jurídicas, né? Sobretudo no nosso país, onde nós temos o nosso ordenamento jurídico é uma jabuticaba, né? Sobretudo aqui, nós estamos vivendo isso, tá? Mas isso não vem ao caso. Então, dentro desse contexto de um determinado ordenamento, seja ele um exame de uma universidade, a escolha de um candidato para uma determinada vaga numa empresa privada, enfim, eu sou sempre solicitado para isso. Então, a primeira coisa que eu observo nesse processo é capturar o padrão vibratório da situação. E a partir do momento que eu capturo o padrão vibratório da situação, eu vou comparar esse padrão vibratório com o padrão vibratório da pessoa interessada. E para isso eu preparo um testemunho e tal. Eu sempre gosto de ter a pessoa perto de mim. Mas, quando não, e ter este recurso. E aí eu vou ajustando a minha medição nos mais diferentes níveis de interesse deste indivíduo com aquilo que ele quer, com aquilo que ele pretende, né? Então eu vou contar um negócio aqui para você. Não vou contar o santo, mas vou ficar no meio da procissão aqui, que foi o seguinte: foi uma questão envolvendo não é o INCRA, não, é o IBAMA. Não, é a FUNAI, desculpa. Envolvendo a FUNAI. Tá? Uma pessoa que tinha um processo jurídico com relação à FUNAI. Eu conheci a pessoa, ele veio falar comigo e tudo mais e tal, e ele me disse me disse do jeito dele que ele tinha que ganhar esta ação contra o governo, em favor dele contra o governo federal. E eu, ao fazer a análise, eu disse para ele que era muito pouco provável que isso fosse acontecer. Mas eu não tinha certo. Afinal de contas, como é que é? Por que não está? Isso já faz um tempinho. Por que isso não está tão compatível? A ação penal com relação à vítima ali, né? E aí me veio uma outra história. Isso está fora da radiestesia. E eu passei a acrescentar isso nas minhas análises, principalmente questões jurídicas. É sempre a hora que fala, é a hora de acender uma vela para Xangô. Afinal de contas, isto que você está me pedindo é justo? Isto que você está me pedindo para eu analisar é honesto? Se você respondeu sim para essas duas perguntas, eu vou pedir a você que me dê alguns elementos para que eu, de alguma maneira, comece, atenção, agora a ordem explícita é o que você está me falando. Será que aquilo que está na ordem explícita reverbera no campo implícito? Tá? Está implicado nessa condição? Ou isso que você está me falando não tem nada a ver com aquilo que você está propondo para você mesmo? Porque não é honesto, porque não é justo, não é ético, é imoral. Então,
Todos esses fatores, você agora tem capacidade de você fazer o julgamento. Olha, a possibilidade disso dar certo é próximo de 10, 12%. Agora, é justo, é honesto, tudo bem. A possibilidade disso dar certo é próximo de 80, 90%. Tá? Então, quando você é certeiro, 100%, aí você está com uma bola de cristal, você está com um baralho, você está com, sei lá, com uma borra de café, um tarô, um mixingue, sei lá, algum instrumento divinatório. Eu não estou falando mal desses instrumentos, tá? É que as técnicas divinatórias, elas têm essa tendência de ir para o nível próximo de 100%. Radiestesia se lida com processos analíticos. Então, para você fazer um trabalho de análise do futuro, de perspectiva, de prognóstico, que são as palavras mais adequadas, você vai ter não só que fazer a transposição da consciência, do conteúdo explícito que a pessoa te trouxe, né? Que são os dados do processo, e você levar todo esse conteúdo para um tempo onde isso não aconteceu ainda, e verificar como é que isso vibra naquele tempo. Como é que ele está vibrando lá? Se você não tem capacidade de fazer a transposição da consciência, fique certo, o seu resultado vai ser um resultado aleatório. Tá? E outra coisa, não é nenhum grafiquinho, nenhum cristalzinho, nenhuma reza que vai fazer com que isso se materialize. Tá certo? Eu espero ter contribuído para te dar uma ideia sobre essa questão do trabalho do prognóstico em radiestesia. Desculpa, não estou longe desse negócio de previsão de futuro. Tá combinado? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Espero que isso tenha contribuído para o teu conhecimento. E eu espero que, se você ainda não participa do nosso programa de treinamento, eu recomendo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do programa de radiestesia de alta performance. Se você quiser, nós temos também um programa introdutório que é fundamental. E neste programa introdutório eu te dou a chave de como treinar para fazer a transposição da consciência. Enfim, todos aqueles nossos alunos que estão utilizando esse recurso estão felizes com os resultados que estão obtendo. Tá? Tanto é que esse vídeo é resultado de um questionamento de um dos nossos alunos, tendo em vista que nós temos esse espaço para dar aos participantes do nosso programa de treinamento a oportunidade não só para eles tirarem as suas dúvidas, e nós estamos aqui. Ou a gente responde por e-mail, ou a gente responde ou a gente faz aqui, como fizemos agora. Fizemos um vídeo explicando, sem muita produção visual, mas apenas para contribuir com o crescimento do aluno. E essa aula, esse vídeo agora vai fazer parte do capítulo ligado ao atendimento à distância, né? A parte de testemunho, valorização de testemunho, que é um capítulo muito, muito denso, e é um capítulo só para adulto. Quando eu falo para adulto, gente, radiestesia não se aprende no final de semana. Se alguém estiver te oferecendo isso, desculpa, corre. Radiestesia é uma coisa que demanda muito treino mesmo. Tá? Se você quiser ir rápido, vai sozinho. Se você quiser ir longe, vem com a gente. Eu prometo para você, nós vamos subir a montanha carregando pedra. Grande abraço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.